Estamos recebendo aqui no Sertão Conta Mais o diretor de Sanidade Animal da Adagre, Amorim Sobreira, que conversa com a gente a partir de agora. Depois dessa informação que nós estamos anunciando desde a última sexta-feira, desse foco de gripe aviária confirmado aqui em Quixeramobim na última sexta-feira. E ele vai aproveitar esse momento e a gente vai esclarecer alguns pontos e falar mais sobre esse assunto. Doutor Amorim, seja bem-vindo, um prazer receber o senhor aqui no Sertão Conta Mais, tudo bem? Bom dia, Augusto, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Sertão Conta Mais, da Rádio Campo Maior. É uma satisfação muito grande para nós aí participar desse programa para esclarecer a população, né? Realmente, aí nós tivemos aí uma notificação de um produtor aí no município de Quixeramobim de mortalidade das aves. As aves estavam morrendo rapidamente e aí rapidamente nossa equipe da Adagre de Quixeramobim foi lá até o local e fez a coleta do material, mandou para o laboratório e esse foi o primeiro caso positivo de gripe aviária no nosso estado. E aí, só para tranquilizar a população, na sexta-feira mesmo, nós deslocamos vários colegas, né, auditores fiscais, veterinários, para poder fazer o controle desse foco. Já foi tudo controlado e hoje nós estamos já começamos desde ontem, um trabalho de vigilância em todas as propriedades, Augusto, num raio de 10 quilômetros do foco. Então, todas as propriedades vão ser visitadas para saber se tem animais com suspeita, né? Ou com algum sintoma aí relacionado a isso. Doutor, para a gente entender melhor, e há muitas dúvidas e muitos questionamentos e também há muita desinformação aqui na região. Esse é um assunto novo, mas para a gente entender melhor, o que é que caracteriza, o que é a gripe aviária na prática? Então, Augusto, essa pergunta é espetacular porque muita gente tem dúvida, né? Então, como o próprio nome já diz, é uma gripe, né? É um problema respiratório que acontece nas aves, mas que ela vem acompanhada de outros sintomas, como principalmente a mortalidade muito alta, né? Então, ou seja, os animais morrem rapidamente. Então, assim, de um dia para o outro, ou no espaço aí de uma semana, você perde 50% das suas aves rapidamente. Então, a mortalidade alta e rápida, ela é um dos maiores sintomas, tá certo? Então, se o produtor, e eu já faço um apelo ao produtor rural, né, que está nos escutando aí, graças a Deus aí seu programa ele é muito escutado aí na região, não só de Quixeramobim, mas também em outros municípios. Então, já faço um apelo aos produtores. Então, se vocês encontrarem alguns animais aí morrendo aí de maneira rápida e em grande quantidade, eu peço que informe imediatamente a Adagre. Então, nós temos aí os escritórios locais, né? São 40 escritórios no estado. E nós temos também um número, que é um 0800, para a gente poder fazer essa denúncia. O 0800 eu vou falar bem devagarinho, tá certo? Okay. Então, é o 0800 280 0410. 0800 280 0410. Então, esse número e os escritórios são exatamente para receber essas notificações de alta mortalidade, dos animais aí que estão aí com sintomas gripais e que estão tendo mortalidade. Então, eu acho que fica aí a notificação é a melhor forma da gente controlar a doença. Doutor, o senhor falou que é o primeiro caso confirmado aqui no Ceará em 2025. Qual a gravidade da situação? É algo de se preocupar? Já foi acendido um alerta com esse caso confirmado em Quixeramobim? Sim, nós imediatamente, Augusto, já informamos ao Ministério da Agricultura, tá certo? Porque é obrigação nossa informar todos os casos, né, de doenças de notificação obrigatória, que essa é uma das doenças de notificação obrigatória, informar o Ministério da Agricultura. E disparamos aqui no estado do Ceará já um alerta para todas as granjas comerciais. Eu não sei se vocês sabem, se você sabe, os ouvintes também, nós somos um estado de grande produção avícola. Nós temos aqui grandes produtores. E aí eu cito aqui rapidamente a Cialne, a Granja Regina,
a Tijuca, né? Ou seja, que tem grandes criadores de aves aqui comerciais. Então a gente já acendeu o alerta para eles, e aí em Xeramobim tem o Glauco, né? Sim. O Glauco, ele é um grande produtor também de aves. Então nós já acendemos um alerta para eles para redobrarem a atenção na biosseguridade, ou seja, na segurança sanitária dos animais que estão sendo criados nessas granjas comerciais. Ou seja, redobrar a atenção. Então é observar qualquer tipo de mortalidade, não deixar qualquer pessoa ter contato com as aves, porque pode estar passando a doença, enfim, uma série de requisitos que as pessoas precisam ter, né? Então, a gente já fez esse alerta, e para você ter uma ideia interessante, quando tem um caso se tiver um caso de gripe aviária em granjas comerciais, a exportação do Brasil, ela para imediatamente. Ou seja, não vai mais se exportar aves para outros países. E nós somos um dos grandes exportadores de aves aqui. O Brasil é um grande exportador de aves, né? Tanto produtor como exportador. Então, o grande problema é esse. Ou seja, se acontecer um caso em granjas comerciais, que não foi o caso, né? Esse caso que aconteceu em Xeramobim foi a gente chama de criação de subsistência. Ou seja, aquela pessoa que cria ali no fundo do quintal, né, aquelas aves e tal, para consumo próprio, nada formal. Então, não teve nenhum problema para exportação, certo? Mas a gente precisa redobrar a atenção, principalmente nas granjas comerciais. Doutor, na região, eu sei que vocês estão fazendo esse monitoramento a partir de agora, né, depois da identificação desse foco. Existe risco de contaminação para outras criações na região dessa comunidade onde foi registrado esse foco? Como você falou muito bem, a gente acende um alerta, né? E quando a gente tem um caso positivo, a nossa obrigação é fazer o monitoramento de todas as propriedades num raio de 10 quilômetros ali do foco. Então foi ali na localidade Damião Carneiro. Então ali naquela localidade nós vamos fazer todo o trabalho de vigilância em todas as propriedades, todas que têm aves, né? Então nós vamos identificar todas elas e fazer aí uma entrevista com o proprietário para saber se teve mortalidade, se os animais estão bem, estão se alimentando normalmente, enfim. É um monitoramento, tá certo? Que nós vamos fazer. Isso se chama de vigilância sanitária. E aí, se por acaso identificar alguma propriedade que tem aí mortalidade, ou seja, os sintomas, né, relacionados à gripe aviária, a gente vai proceder também à coleta de material e envio para laboratório, para ver se confirma ou não mais o foco. Mas eu vejo que os produtores estão muito esclarecidos, sabe? E que quando ocorre qualquer problema dessa forma, eles notificam logo a agência e a gente vai atrás. Já é o 41º, a 41ª notificação no estado do Ceará só esse ano. Ou seja, as pessoas estão notificando, né? Então isso é muito importante. É o segundo no Xeramobim, para você ter uma ideia. Outras pessoas também já notificaram, né? É importante esse esclarecimento à população. Doutor, eu acompanhava uma nota, inclusive divulgada ontem pela ADAGRE, em relação ao foco, à origem desse caso. E na nota informava que a provável fonte de contaminação foi o contato das aves domésticas com aves silvestres. Isso se confirma, doutor? Aves migratórias, né? Essa época do ano, Augusto, a gente tem aí a migração de aves silvestres, né? Que elas vão de um canto para outro buscando alimento, buscando calor, a reprodução, né? Então elas se movimentam aí pelo país e eu diria até pelo continente, tá certo? Então não é por acaso que a gente tem uma parceria com o pessoal do IBAMA, com o pessoal aí de algumas ONGs que fazem esse monitoramento, né, de aves silvestres aqui no nosso estado. E a gente nota que Xeramobim, o Sertão Central, né, de um modo geral, ele é rota dessas aves migratórias. É por isso que a gente pede sempre para as pessoas ter cuidado na segurança das suas aves que são criadas, exatamente para diminuir o risco do contato com essas aves migratórias. Porque elas vão procurar locais onde a gente tem, por exemplo, um açude,
uma quantidade aí boa de alimento, né, para elas, então elas vão procurar esses locais. E geralmente próximo aos açudes é que as pessoas fazem as suas criações, né, e deixam os animais se alimentar naquele açude ali também e à noite voltam para casa. Nesse momento que existe esse contato é que existe a infecção. Então a gente tem a suspeita muito grande que tenha sido essa a origem, porque lá tem exatamente a gente chama de coleção de água, né? Ou seja, um açude, e que os animais têm acesso a ele, tanto os animais domésticos como os animais silvestres. Então, essa deve ter sido a fonte da infecção, com certeza. Doutor, outra dúvida muito frequente depois da confirmação desse foco aqui em Quixeramobim. Eu vou fazer duas perguntas em uma. É seguro consumir carne de frango e ovos vendidos na cidade? A doença pode ser transmitida por meio do consumo desses alimentos? Excelente a sua pergunta, mas uma pergunta excelente, cara. Então, Augusto, é assim, só para a gente deixar bem esclarecido. A gente não consome a carne do frango crua, né? A gente cozinha. E ao cozinhar, ao aquecer essa carne, você mata todos os vírus, todas as bactérias, tá certo? Agora, o importante é também o ovo, né? Ninguém consome ovo cru. Então a gente tem que consumir os alimentos cozidos. Então não tem nenhum problema, pode consumir normalmente, tá certo? A gente só pede para não consumir cru por alguns motivos, não só por causa da gripe aviária não, mas tem outras doenças que podem ser passadas também pelo consumo do ovo cru. Por exemplo, eu cito aqui rapidamente a salmonela, né, a salmonelose, que é uma doença que atinge o sistema gastrointestinal da pessoa e que a pessoa pode vir a óbito por uma disenteria rapidamente, tá certo? Então, não é interessante a gente consumir alimentos crus, né, tá certo? Então, não tem nenhum problema a gente consumir carne, ovo, a não ser que eles estejam crus, tá certo? Mas tem que consumir cozido, não tem problema nenhum. Doutor, mesmo sem consumir esse tipo de alimento, existe risco de transmissão da gripe aviária para os seres humanos? O risco é muito pequeno. Só se a pessoa tiver contato direto ali com as aves, como, por exemplo, os criadores, os produtores, né? Mas mesmo assim, é muito difícil essa contaminação. Então, ela é uma zoonose, mas que é uma zoonose de baixo risco para o ser humano. A gente fala dessa forma, tá certo? Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, quando tem uma notificação de um caso positivo, a gente informa também, por obrigação, informa também a Secretaria de Saúde, que lida aí com a saúde humana, né? E aí eles já estão deslocando equipes para lá para monitorar os proprietários, monitorar os vizinhos, monitorar aquela população de pessoas que está ali ao redor daquele foco, né? Para saber se algum está apresentando algum sintoma de gripe, alguma febre, alguma coisa nesse sentido. E monitorar, tá certo? Mas eu já adianto aqui para vocês que a gente esteve lá no local, na sexta-feira, conversamos com o proprietário, conversamos com os vizinhos, ninguém estava com sintoma de absolutamente nada. Mas a vigilância em humanos é que vai também monitorar isso aí, tá certo? Então o risco é muito baixo para o ser humano. Só realmente para quem convive diretamente com as aves. Mas a população em geral não tem problema nenhum. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor. Sei que o senhor tem uma agenda para cumprir, mas de antemão agradecer, deixar esse espaço aberto para sempre que necessário, para esclarecer, para tirar dúvidas. Estamos à disposição. Agradeço pela participação do senhor e estamos sempre por aqui, tá? Augusto, nós é que agradecemos aí a oportunidade, certo? De esclarecer a população, principalmente aí na região de Quixeramobim, né? Onde teve esse primeiro foco aqui no estado. E também dizer, Augusto, uma coisa muito importante. Quando a gente diagnostica esse tipo de doença, que a gente chama de doença de notificação obrigatória, eu queria até deixar um alerta para os produtores, que o produtor é indenizado, tá certo? Ele recebe um valor de indenização pelos animais que forem sacrificados, porque quando a gente vai fazer o controle do foco, né?
a gente faz a eutanásia dos animais que estão vivos ali, porque realmente eles estão ali no local onde a doença aconteceu. Então, todos os animais que morrerem, a partir do momento que a gente vai lá, o produtor ele é indenizado, tá certo? Então é importante que o produtor faça a notificação que ele não vai perder a criação dele, ou seja, vai perder os animais, mas ele vai receber o valor em troca disso, tá certo? A gente chama de indenização. Doutor, além da eutanásia, quais foram os procedimentos adotados? Então, a gente faz a eliminação dos animais, tá certo? Coloca lá numa vala, coloca cal por cima e faz a desinfecção de todas as instalações. Então isso é muito importante também. Por quê? Porque no futuro bem próximo, aí daí uns 30 dias, 40 dias, depois de um vazio sanitário, né, que a gente chama, um tempo onde as instalações ficam ali para poder ficar livre da doença. A pessoa pode repovoar, ou seja, colocar novos animais lá dentro para poder criar. Então, a gente faz também, além da eliminação dos animais que estão vivos ainda, a gente faz a desinfecção de todas as instalações com produtos especiais para combater esse vírus. Certo. Então, mais uma vez, nós estamos aqui à disposição, tá certo? E estamos às ordens para esclarecer aí o que vocês precisarem. Obrigado, doutor Amorim Sobreira. Bom trabalho para o senhor e para toda a equipe da Adagre aí na capital cearense, Fortaleza. Um abraço, estamos sempre à disposição. Obrigado, forte abraço.